Olá, meus queridos! Começando a nossa aula de terça-feira, dia 7 de julho. Hoje estarei fazendo a correção das atividades da aula anterior. A reflexão traz o seguinte: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Provérbios 15:30. Olha só que interessante. Mesmo em tempos difíceis, sei que estamos passando por tempos difíceis, mas não podemos perder a esperança e nem podemos perder as boas palavras, aquelas palavras que trazem ânimo. Não se esqueça disso, que mesmo diante de tanta dificuldade, ainda existem boas notícias. Com essa reflexão, eu convido você a assistir a aula com a correção. Vamos lá, galerinha do sexto ano! Correção das atividades do caderno. Primeira, leia as frases e depois escreva como se lê cada fração. A. Passamos cerca de 1/3 de nossa vida dormindo. Pois é, por incrível que pareça, isso é verdade. É comprovação científica, já foi feito estudos sobre isso, tá? 1/3, 1/3. B. A vovó preparou 3/4 da receita, ou seja, a vovó preparou 3/4 da receita. C. Meu tio comprou 1/2 kg de carne. Como assim? Meu tio comprou 2 inteiros e 1/2. Nossa, mas é estranho. Não, presta atenção. O jeito de ler a fração é esse, tá? Porque aqui nós temos um número misto, na verdade, né? Então, a gente tem um número natural, número inteiro aqui junto com uma fração. Então, a gente lê 2 inteiros e 1/2. Porém, dentro do contexto aqui da frase, o que você vai falar? Meu tio comprou 2,5 kg de carne. Ok? Agora, a leitura do número misto realmente é essa daqui, tá joia? Exercício 2. Observe a torta de morangos. Olha só que beleza! Que Letícia fez. Ela dividiu a torta em 8 partes iguais. Presta atenção aqui, tá destacado para você. E comeu 3 partes desta torta, conforme está destacado. Então, vocês viram, a torta está aí, ó, dividida em 8 partes iguais. E está destacado os 3 pedaços que o exercício trouxe. Pergunta: qual a fração que representa as partes que ela comeu? Lembrando que o numerador representa quantas partes foram tiradas, tomadas, e o denominador representa em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, aqui a resposta é a letra A, 3/8. A pizza foi... Desculpa, olha eu já mudando aqui, né? A torta foi dividida em 8 partes iguais e a Letícia comeu 3 partes. Então, resposta correta, letra A, que foi onde você marcou um X, fração 3/8. Vamos lá. Exercício 3. Luísa, nossa, só tem gostosura aqui nesses exercícios, hein? Presta atenção. Olha aqui, chocolate agora, gente. Luísa comeu 2/5 de uma barra de chocolate que possui 250 gramas. Então, quantos gramas de chocolate ela comeu? Presta atenção. A fração é 2/5 e a barra de chocolate possui 250 gramas. Então, aqui você precisa encontrar 2/5 de 250. Lembra que o denominador indica em quantas partes o inteiro foi o quê? Dividido. Então, por isso que você tem que fazer 250 dividido por 5. Aqui, ó, primeira continha. 250 dividido por 5, que é igual a 50. Então, olha aqui, ó, até trouxe aqui para você um desenho representando essa barra de chocolate, tá? Então, ela foi dividida em 5 partes, tá? E aqui você acabou de achar o valor de uma parte. Só que a Luísa não comeu apenas uma parte, ela comeu 2 partes. Então, você achou que cada parte tem 50, 2 partes. 50 com 50 será 100.
Ou então você pode fazer 50 vezes 2, que é a mesma coisa. Então, resposta do probleminha 3 é: ela comeu 100 gramas de chocolate. Agora, imagine que aqui é só uma suposição, o exercício já está respondido. Imagine que fosse 4 partes, pessoal, quase a barra toda, né? E aí, quantos gramas que isso ia dar, hein? Pensa um pouquinho. Se cada parte é 50, 4 partes seria 4 vezes 50. 4 vezes 50, 200. Isso, mas aqui é só para a gente conversar, tá bom? Não perguntei isso aqui no exercício 3, só na hora de corrigir para a gente poder, para ajudar vocês a fixar melhor a matéria, tá? Vamos para o 4. Marcela fez um suco... Aí, eu não falei que é só coisa boa aqui hoje? Marcela fez um suco de caju, misturando uma parte de polpa de caju. Polpa de caju é aquilo que é extraído da fruta, com 4 partes de água. Normalmente são os chamados sucos concentrados. Aqueles de garrafinha costumam ser assim. Tem outros também, né? Agora, vamos ver o que eles querem saber. Escreva a quantidade de polpa misturada com a água em forma de fração. Ok, só que nesse caso, a fração está relacionada à ideia de razão. Lá no finalzinho da página 156, eles estão explicando sobre isso, mas vou explicar aqui novamente, tá? Razão seria o seguinte: o numerador representa a parte do suco. Então, aqui não está escrito uma parte, então o numerador é 1. O denominador representa a parte da água. Então, aqui, ó, trouxe 4 partes, por isso que o denominador é 4. Então, se a gente fosse desenhar, a gente poderia representar assim, tá? Tem outras maneiras, mas aqui está representado também em forma circular. Dividiu em 4 e pegou apenas uma. Então, imagina, tá? Aqui seria a parte do suco. Então, essa parte aqui que está destacada é a parte do suco. Tá joia? Então, uma parte é do suco e 4 partes é da água. Então, 1 para 4. Claro, você pode falar 1/4. Mas quando estamos trabalhando a ideia de razão, nós podemos ler dessa outra maneira, tá? A quantidade da polpa do suco em relação ao total de água está na razão de 1 para 4. Ok? Exercício 5. Classifique cada fração a seguir em própria ou imprópria. Então, pode abreviar, tá? Como eu destaquei ali para você. P para própria. I para imprópria. Trouxe novamente aqui aquela tabelinha para você não se esquecer. Própria é aquela que você já está acostumada, a fração, que a gente pode dizer assim, né? Como se fosse normal, né? Professora, existe fração anormal? Não, gente, é só uma maneira de falar, tá bom? A fração própria, o numerador é menor que o denominador. Então, a letra A, 2/3 é própria, 2 é menor que 3. A letra B, 7/8 é própria, 7 é menor que 8. Tá? Onde mais isso aconteceu? Bom, tem outros lugares, mas vamos na ordem aqui para não dar confusão. A letra C. A letra C, ela é imprópria. Por quê? Porque 5 é maior que 4. Nas impróprias, olha aqui embaixo, o numerador é maior que o denominador, tá bom? Então, 5 é maior que 4, 5/4, imprópria. 9 é maior que 8, 9/8, imprópria. 12 é maior que 10, 12/10, imprópria. O que aconteceu na F? A F é própria. Por quê, professora? 6 é menor que 9. E quando o numerador for menor do que o denominador, ela é uma fração própria. Da mesma forma, a letra G também é uma fração própria. 11/15. 11 é menor que 15. Já a letra H
temos uma fração imprópria. 40 é maior que 30. Então, 40/30 é uma fração imprópria. Último exercício, está acabando o 6º ano. As frações abaixo são frações aparentes. O que é mesmo? Vamos lembrar? São aquelas em que o numerador é divisível pelo denominador. Ou seja, o numerador é múltiplo do denominador. Ou ainda, o numerador está na tabuada do denominador. Então, vamos conferir aqui comigo. 12/3. 12 está na tabuada do 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Eis aqui o número natural, tá? Então, depois de destacar que elas são aparentes, tá? Era para você escrever o número natural a que elas correspondem. Como você escreve esse número? Fazendo a divisão, tá? Aqui, 8/4. 8 dividido por 4, 2. 36/9. 36 dividido por 9 é igual a 4. 49/7. 49 dividido por 7 é igual a 7. Bem simples esse exercício, tá? Vamos lá. Pessoal, hoje vocês sabem que tem a avaliação do rendimento para vocês fazerem na apostila, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para explicar para vocês, para ajudá-los a fazer o exercício 2 lá da página 164. Acho que é o último exercício, se eu não me engano, tá? Estou trazendo aqui sobre os números mistos. Peguei até aqui do filme, né, do Harry Potter, a plataforma 9/3/4, isso mesmo. E essa plataforma, ela traz pra gente um número misto. Então, os números mistos, eles são outra forma de se representar uma fração imprópria. Sim, eles se originam de uma fração imprópria. E por que eles são chamados de números mistos? Porque eles misturam um número inteiro com uma fração. Então, vamos tentar entender isso melhor. Aqui nós temos, olha aqui a figura. A figura foi dividida em 6 partes, tá vendo? 6 partes. A primeira foi pintada todas as partes, então eu tenho aqui 6/6, que é o inteiro. Já a segunda, apenas 2 partes, então eu tenho 2/6. Então, 6/6 mais 2/6, a gente soma apenas os numeradores. Vocês já aprenderam isso. 6, tá vendo? As 6 partes pintadas aqui, mais essas 2 partes equivalem a 8. E o denominador continua 6, o denominador não soma, tá? Então, qual é a fração que representa a parte colorida da figura? 8/6. Ela é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. 8 é maior que 6. Agora, veja como podemos escrever a parte colorida da figura utilizando o número misto. Então, presta atenção. Esse 1, por que esse 1? É aqui, A primeira figura não foi totalmente colorida, ela está inteiramente colorida. Então, 1 inteiro. Tá? Quantas figuras eu tenho totalmente coloridas? Apenas uma. Então, 1 inteiro. A outra figura, das 6 partes, apenas 2 estão coloridas. Por isso que ali ficou 2/6. Então, como a gente lê este número misto? 1 inteiro e 2/6. Isso vai acontecer naquele exercício, tá? Você vai ter lá, acho que são jarras de suco. Se tiver cheia, então já é uma. Você já vai pôr 1 ali, igual que a nossa figura, que estava completa, tá? Se for 2 jarras cheias, então você vai colocar o 2 inteiros e assim por diante, ok? Bons estudos para vocês, então. É isso aí, galerinha. Assim terminamos mais uma aula. Fica aí a lista
com a avaliação de rendimento que vocês farão na apostila e poderão enviar as fotos até quinta-feira. Bons estudos para vocês. Beijos e tchau, tchau!